Pessoal, obrigado, viu, por se inscreverem aqui. Motivo a que vocês se inscrevam, compartilhem esse vídeo e todos os outros que nós temos aqui no canal. E debatam, viu? Escrevam. Só não escrevam nada que agrida, palavrões, falta de respeito. Escrevam para pensar, escrevam para organizar as ideias. Escrevam para se testar a si mesmos, mas nunca para ofender e desrespeitar ninguém. Bom, num outro vídeo anterior, eu disse por que eu, sendo bispo, não falo desse modo como se fala em religião, evangelho, em fé. Por que eu não falo desse modo aqui no canal? E eu me referi àquilo que o povo chama de os picaretas da religião, os mercadores da religião, os negociantes do mercado religioso, né? Eu enumerei alguns exemplos no Brasil que são escandalosos, são vergonhosos, que iludem o povo, que colaboram com o caos, que colaboram com a destruição da autonomia das pessoas. E hoje eu quero me referir a mais alguns casos e quero abranger um pouco mais do que eu fiz na vez passada. Por exemplo, eu sempre lembro daquele pastor gritão, furioso, cheio de ódio. Engraçado, o cara diz que é um seguidor de Jesus, é um pastor de Jesus, gosta muito de falar em Jesus, mas quando ele fala com ódio. Ele fala babando pelos cantos da boca, ele fala aos esguichos e sempre muito cheio de razão e contra todo mundo, né? E ninguém pode criticá-lo, ninguém pode avaliá-lo que é do demônio, é do diabo. Ele só é o certo. Esse pastor, ele tem uma grande colaboração no Brasil com o fascismo. Fascismo que, rapidamente definido, significa aquele que destrói o outro, aquele que não aceita o diferente, aquele que não aceita e não aceita de modo violento para destruir, eliminando e até matando fisicamente o outro. Esse pastor, que é uma verdadeira máquina de cuspir versículo bíblico, um versículo ele cita aqui, outro cita lá, no Novo Testamento, no Velho Testamento, no Evangelho, nas cartas apostólicas, ele vai citando, nada tem a ver uma com a outra, não estudou nenhum, e ele impressiona porque ele fala, e ele é preconceituoso contra os gays, ele é preconceituoso contra os homoafetivos, ele é preconceituoso com os comunistas, ele é preconceituoso com a esquerda, ele é preconceituoso contra a Igreja Católica, ele é preconceituoso com todo mundo. Não, eu não falo de religião desse tipo, porque isso aí é a negação da religião. Religião é religar as pessoas, com Deus, é religar as pessoas com o planeta. Não, isso não é religar, isso é destruir. Religião assim, meus amigos, eu não posso falar. Não posso falar. Nem estou querendo cair na dele, viu? Ele que siga fazendo o que ele faz e depois ele prestará contas com a história, né? E provavelmente se torne um lixo na história. E o segundo exemplo que eu não gostaria nunca de imitar é aquele padre dogmático. Eu não vou dizer assim, onde é que eu enquadraria esse padre? Se como assassino, se como é que eu chamaria? Mas é um padre que ficou famoso desde as eleições de 2010, depois de 2014, por vir claramente mostrar que é um padre de direita. Quando se diz de direita é o seguinte, que apoia a classe dominante, que apoia o roubo do sangue dos trabalhadores, que é contra os direitos sociais, que é contra a democracia, que é contra a soberania nacional, que é contra a emancipação feminina, que é contra os direitos dos gays. Esse é o tipo de sujeito de direita. Esse padre de direita apareceu nas televisões em 2010, fazendo propaganda contra a candidata Dilma Rousseff, e ainda dizendo que concitava o povo brasileiro a rezar para que ela não fosse eleita. Pois esse padre está sendo processado na justiça porque ele impetrou um mandato contra os médicos que praticariam aborto numa senhora, numa jovem mãe que estava grávida de um feto que estava todo deteriorado no ventre da mãe e que ao nascer colocaria em risco a vida da mãe e morreria logo a seguir.
pois esse padre conseguiu que a justiça impedisse o aborto, que nesse caso, não sei se cientificamente dá para chamar de aborto, impediu. A criança nasceu e durou 1h40 e morreu, toda deteriorada. Depois ele vem com processo para se defender, porque ele foi condenado por 60 mil reais, para se defender e faz uns argumentos absolutamente abstratos, platônicos, idealistas, que ninguém sabe se aquilo tem coerência com a realidade, porque gente de direita não se preocupa com os outros. E ele mostrando preocupação, que depois se ele soubesse que a criança morreria, ele ajudaria a dar um nome para a criança, ele batizaria a criança, ele acompanharia a família. Tudo conversa mole que gente da direita sabe fazer, mas que não faz nada por ninguém. Não. Esse tipo de cristianismo comigo não. Eu não prego religião desse tipo. Fundamentalista, dogmática, discriminatória, que pisa nos direitos dos outros e fala que vai conversar com o outro depois que tudo passou, mas não acompanha principalmente os pobres, os pisados, os discriminados, os injustiçados. Se acha no direito de intervir no direito de uma mulher, no direito de um pai, no direito de um casal, tirando-lhe a soberania sobre seus próprios corpos, sobre a sua própria vida, sobre a sua própria saúde. Não, cristianismo assim não, meus amigos, não, isso eu não posso, de maneira nenhuma. Não, esse tipo de religião eu não falo. Isso não é religião, isso é esculhambação do cristianismo. E finalmente quero dar um último exemplo que eu não seguiria. Dos 2 cardeais que visitaram 2 cardeais e 2 estados importantes do Brasil. Um estado que é o mais industrializado, é o carro-chefe da economia do Brasil, e o outro que foi sede do governo federal, governo central, foi sede do Império Brasileiro. 2 cardeais visitam Michel Temer antes de votar aquele projeto do inferno chamado PEC 241, para abençoar, jogar água benta em Temer, e depois saíram dizendo que o presidente, que presidente, nada, um usurpador, um traidor. O presidente, viu, Caí? É assim que a gente fala. O presidente estava muito preocupado com a possibilidade da PEC não ser aprovada. E os 2 cardeais católicos romanos jogaram água benta em Temer e na PEC 241. Sabe o que isso me faz lembrar? Daqueles antigos padres da colonização e da escravatura que abençoavam os escravos e abençoavam a escravatura. Que abençoavam o tronco onde os escravos eram amarrados e morriam sob chicotadas. Que abençoavam o chicote, tá? Sem fazer nada, sem defender, sem se colocar no lugar dos que sofriam. Foi assim que esses 2 cardeais fizeram. Eles abençoaram a PEC da morte, chamada mala de maldades desse governo golpista, antinacional, antidemocrático, antipovo. Não. Esse cristianismo eu não sigo, meus amigos. Cristianismo de favores, cristianismo que vai atrás de dinheiro para sustentar as suas igrejas, o seu clero, o seu luxo. Não, isso não é cristianismo. Não tem nada a ver com o cristianismo primitivo, não tem nada a ver com Jesus, que repartia o pão, que caminhava de povoado em povoado no meio do povo e que nunca foi pedir favor a Pilatos, a Herodes, a César, a ninguém. Pelo contrário, foi crucificado porque era do povo. Esse cristianismo primitivo que repartia o pão, que repartia com os necessitados tudo o que todos tinham. Isso que está aí não tem nada a ver com esse cristianismo. Então, desse cristianismo eu não posso falar. Desta religião eu não posso falar. Seja evangélico, seja católico, seja lá quem for. Que explora o outro, que pisa no outro, que pratica o massacre contra o outro. Não é disso que eu falarei. Nunca falarei disso aqui. Nunca tomarei a defesa dos opressores. Nunca servirei de escada para o opressor explorar meu irmão, o meu próximo sofrido. É isso. Então, continua se inscrevendo aqui e a divulgar o nosso canal, os nossos vídeos e a ampliar o debate sobre essas preocupações sociais. Abraços críticos e fraternos para vocês todas e para vocês todos.